Olá, eu sou a nutricionista Sheila Pacheco e o vídeo de hoje é sobre falso magro. Quanto que uma pessoa que é falsa magra pode abrir as portas para deixar o seu sistema imunológico mais enfraquecido e, consequentemente, aumentar a proliferação, supercrescimento de fungos no corpo. Como que isso pode acontecer com o passar do tempo, com o passar da vida? Sejam muito bem-vindos, bom dia! Se você está assistindo esse vídeo gravado, essa é uma sequência de lives que acontece no Instagram de segunda a sexta-feira, às 7h49 da manhã. Bom dia! Sejam muito bem-vindos, pessoas bem nutridas! Vamos com tudo nessa segunda-feira, por aqui ensolarada, espero que por aí esteja tudo bem. E hoje conversaremos sobre o excesso de gordura corporal. Não necessariamente a pessoa se demonstra sobrepeso, você olha para a composição corporal da pessoa e ela aparenta ser magra. É uma pessoa que é chamada de falsa magra, literalmente. Então você olha de roupa, tá normal, para a pessoa está cômodo. Eu já fui uma falsa magra. Só que isso pro corpo, pro funcionamento do nosso organismo, isso não é legal. Isso gera uma cascata de reações de inflamação de baixo grau que, com o passar do tempo, da vida, enfraquece sim o sistema imunológico, tá? E eu vou explicar o porquê. Você deve conhecer alguém, alguma pessoa ao seu redor, ou talvez você se identifique com essa composição corporal, que é a concentração de distribuição de músculo e de gordura no corpo da pessoa. Então, aquela pessoa que tem um estoque de gordura mais acentuado na região da coxa, do quadril, que é um formato pera. Você conhece alguém assim? Queria saber se vocês conhecem alguém que é falsa magra, falso magro. Se você conhece alguém que tem um corpo aí no formato pera, que é aquela concentração de gordura na região da coxa e do glúteo. E pode ter um pouquinho de gordura na região da barriga, mas a maior concentração é na região da coxa e do bumbum. E tem aquelas pessoas que têm uma concentração maior de gordura, já naturalmente, na região do abdômen e da mama. Isso acontece muito com homens. Então, os homens, conforme eles vão ganhando peso, eles acabam ficando magros nas pernas, nos braços, mas a concentração de gordura na região da mama e da barriga fica aumentada. Vocês conhecem alguém assim? Alguém está se identificando com esse formato? As mulheres reclamam muito de gordura na região abdominal, mas muitas esquecem de olhar para o quadril e para a coxa, e isso, com o passar do tempo, vai gerando, como eu disse, essa inflamação aí de baixo grau, com o passar dos 30 anos, com o processo de envelhecimento, que essa gordura, ela tem uma tendência a subir e parar na região ali do abdômen quando a mulher chegar mais pra frente na menopausa. Às vezes pode acontecer antes, a gordura visceral vai aumentando. Então, com o passar do tempo, essa gordura visceral ali na região da barriga, do abdômen, não é só mais a questão de dobrinha, é uma questão de acumular próximo dos órgãos. E como que isso implica a nossa saúde, o nosso sistema imunológico, o supercrescimento de fungos? Porque, gente, qualquer organismo, qualquer corpo, gente, que esteja em desequilíbrio em termos de energia, se eu estou oferecendo energia demais, está sobrando energia para o meu corpo, isso já é um fator de risco, porque eu facilito a alimentação dos invasores, daquilo que está no nosso corpo, que nós somos hospedeiros, mas que a gente quer que fique em harmonia com o hospedeiro, que nós somos o hospedeiro. Então, se eu superalimento esse organismo e se eu estou ganhando peso com o passar das décadas, que é isso que você tem que observar com carinho, olhar suas fotos, olhar o seu biotipo, respeitar o seu biotipo, mas analisar e observar se com o passar do tempo você tem esse ganho aí de gordura corporal, se você vem aumentando o peso, não precisa pesar para saber isso, não precisa fazer um exame de bioimpedância para saber isso, é só você olhar fotos, tirar fotos do seu corpo hoje, olhar fotos do passado, você consegue ter bastante informação sobre a sua composição corporal. Se você vai estocando essa gordura e gerando essa inflamação, isso com os anos, que é de pouquinho em pouquinho, gente, é pouquinho em pouquinho, com o passar das décadas, você vai enfraquecendo o seu corpo, porque o nosso corpo, ele não foi feito para carregar um excesso
Isso todo mundo sabe, de peso. Porém, claro que tem pessoas que têm uma predisposição maior, tem outras que menos, mas a distribuição, eu vejo que a maioria das pessoas tem falha, não entendem muito bem a questão da distribuição de energia ao longo do dia e acreditam que precisam de uma grande quantidade ali de energia vindo dos alimentos, fontes de carboidrato, que são as energias rápidas, e colocam esses alimentos ao longo do seu dia em vários momentos, sem ligar essa informação com a atividade física do dia, o exercício físico do dia, que são duas coisas diferentes, atividade e exercício físico. E aí, com o passar da vida, a pessoa vai se tornando uma falsa magra. Então, ela vai ganhando gordura corporal, vai ficando com curvas, é bumbum, é na coxa, é na mama. Só que essa gordura, com o passar da vida, ela não vai ficar no mesmo lugar. Ela vai começar a gerar incômodo. E ela vai começar a enfraquecer o seu sistema imunológico cada vez mais. Então, a ideia aqui é mostrar que não necessariamente uma pessoa que está com um quadro de... Eu preciso esperar a pessoa estar sobrepeso no nível de obesidade que eu tenho que começar a olhar de uma maneira diferente para o meu corpo. Isso acontece com muitas pessoas que têm baixa massa muscular. Então, a pessoa é magra, olhando, mas você vê nitidamente que essa pessoa não tem tônus muscular. A concentração de gordura dessa pessoa sobressai a concentração de músculo. Então, essa pessoa se encaixa também no perfil falsa magra. Você está dando para entender se vocês estão acompanhando. Desde o início, quem entrou aí no início, vai comentando aqui se identifica, se conhece alguém que tem esse perfil falsa magra, falso magro, tá? Então, a pessoa fica no formato pera, mulher, homem no formato maçã. E aí a maioria das mulheres se queixam da seguinte maneira. Sheila, chega próximo da TPM, da menstruação, os meus sintomas pioram de síndrome fúngica. Eu tenho uma piora do quadro. Eu tenho sintomas são incontroláveis. Eu tenho uma tendência a comer mais alimentos específicos e tudo mais. Isso é normal. Toda mulher perto da TPM vai ter essa alteração, essa vontade e principalmente um gatilho para comer mais carboidratos. Porém, a predominância estrogênica, que é esse o nome quando você estoca mais gordura no corpo, essa predominância, ela se acentua por essa gordura concentrada. Por esse corpo que está ali com estoque de gordura e não está utilizando esse estoque de gordura. Então, é necessário, gente, que... Eu vou desativar aqui os comentários, só para ficar melhor aqui o vídeo. Então, é necessário que, ao longo da sua jornada, da sua vida, você mantenha uma mesma concentração de gordura corporal. Na fase dos 20, a partir do momento que nós se tornamos adultos, então com 21 anos, adulto, ali na faixa dos 30, eu tenho que manter a mesma composição corporal ou melhorar. Nós estamos aqui para evoluir. Então, se ao longo das décadas você está percebendo que o seu estoque de gordura está aumentando, que a sua massa muscular está diminuindo, você precisa também olhar para esse lado da sua composição corporal muito além da sua estética. Porque você mantendo o seu organismo fortalecido em termos de composição corporal, você também fecha as barreiras para que esse supercrescimento fúngico aconteça. E não é necessário exercício intenso, exercício sofrido. Para emagrecer, é muito mais fácil para emagrecer, gente, do que para ganhar massa muscular. Então, a atividade física já te leva ao emagrecimento. O que é a atividade física? É o movimento do dia a dia. É o movimento que você faz para ir até o carro, é o movimento que você faz para ir até o supermercado. Isso é atividade física. O exercício físico é o movimento com peso. Então, a pessoa que é uma falsa magra, ela não precisa ir para a academia para mexer na composição corporal do corpo, o homem ou a mulher. O que precisa ser feito é a correção da alimentação na cozinha. Não precisa de academia para reduzir concentração de gordura. Você precisa de atividade física, de movimento nas suas atividades e alimentação, a distribuição certa de energia ao longo do seu dia vindo da alimentação. E essa é uma dúvida que surge muito quando eu, por exemplo, posto foto dos meus pratos, ou muitas pessoas perguntam na caixa dos stories, o box de perguntas,
sobre alimentos específicos, sobre arroz, sobre milho, sobre mandioca. São alimentos energéticos que você precisa realmente utilizar essa energia. Você vai comer essa energia e você vai utilizar essa energia ao longo do seu dia, ou você está comendo porque você tem o prazer em comer, você gosta de comer, mas você não racionaliza isso, essa distribuição ao longo do seu dia. E com o passar da vida, a pessoa vai ganhando peso, a pessoa vai estocando gordura, não só por conta desses alimentos, claro, por conta de outros, eu dei como exemplo, por conta dos comentários que são feitos ali em relação ao meu prato. Mas é por conta da distribuição de energia ao longo do seu dia. Não dá para você querer, um exemplo, comer grandes quantidades de arroz no almoço e no jantar, sendo que você não é uma pessoa fisicamente ativa 7 dias da semana e você está ganhando peso com o passar da década. Quer dizer que você não possa comer esses alimentos? Claro que não. Mas o objetivo é, se você está com um biotipo de falsa magra ou falso magro, a distribuição de gordura do seu corpo te leva a esse perfil de predominância estrogênica, que é o formato pera ou formato maçã, dessa gordura localizada na região abdominal, tem algo no seu dia que você está comendo demais e o seu corpo não está utilizando. Ponto. Então, você está consumindo alimentos a mais e o seu corpo está estocando essa gordura. E esse tecido adiposo do nosso corpo, que é onde a gente tem a gordura, ele forma como se fosse uma bolinha, e dentro dessa bolinha, gente, estoca-se toxinas também. Então, uma pessoa que passa por um processo aí de emagrecimento, que ela perde a gordura que está localizada no lugar errado, que está sendo estocada e que não vai ser utilizada, porque a gente não precisa estocar grandes quantidades de gordura, porque a gente não vai passar fome. A ideia de estocar gordura é utilizar em um momento de escassez. A gente não passa mais por escassez, ainda bem. Então, quando você libera essa gordura estocada aí que você foi guardando ao longo da vida, você dá liberdade para o seu corpo também de liberar toxinas. De você liberar aquilo que foi sendo estocado junto com essa gordura. Porque dentro da gordura também tem toxinas e a gente precisa eliminar isso para facilitar o controle de síndrome fúngica. Então, mulheres que têm quadro persistente aí de síndrome fúngica, que fala que sempre volta, que não melhora, é importante olhar essa composição do corpo, essa distribuição de gordura do corpo. Se essa distribuição de gordura está localizada, você está com gordura, como eu disse, nessas regiões, formato pera, ou formato maçã do corpo, coxa, quadril, abdômen, você está com um perfil de predominância estrogênica. E essa predominância estrogênica agrava sintomas de TPM, que facilita o crescimento da cândida. Facilita que a cândida fique ali na mucosa. Ela tem uma aderência à mucosa. O que é a mucosa? É a camadinha ali da vagina, é a camada aqui da boca, da língua, é a camada que a gente tem nos intestinos. Então, a cândida ela se aproveita do excesso de energia, da sobra de energia para fixar no nosso corpo. Então, por isso que se você olhou as suas fotos aí com carinho, a sua jornada de vida, olhou na fase dos 20 e aos 30 e aos 40 e você está vendo uma grande diferença na sua composição, tente resgatar isso, porque o teu corpo, a gente tem que fazer ao máximo para manter o nosso corpo estável ou evoluir, claro. Então, manter estável ali na composição corporal. A nossa jornada aqui é para isso. É para a gente deixar o lado de fora fortalecido para que o lado de dentro também funcione bem. Então, não é questão de estética. A gente está falando em perfeição. Quando fala assim, a falsa magra, quer dizer que tem que ficar um palitinho. Não, não é isso. É a questão do estoque desnecessário de gordura, que levam à predominância estrogênica. Homens que tem, se você conhece algum homem que tem essa gordurinha na região da mama, do abdômen, o homem ali vai ter uma baixa testosterona ao longo do tempo, porque a predominância estrogênica começa a se acentuar. E sabe aquela sensação, não sei se vocês já se sentiram assim, sensação de cansaço, de fadiga, acorda já com falta de energia? A gordura faz isso. Não só a questão de crescimento de fungos,
Claro, o crescimento de fungos, gente, ele leva a uma baixa de vitaminas de modo geral, porque ele compete com a gente em absorver, com a gente que eu digo, as nossas células. Porque o nosso corpo, ele precisa sugar a energia ali dos alimentos e colocar dentro das nossas células, que é o que vai fazer com que a gente tenha vitalidade, energia, que a gente consiga realizar as nossas tarefas. Mas se eu tenho um super crescimento de fungos no corpo, eu começo a ter essa competição em termos de energia. E aí a pessoa tem uma tendência a buscar energia nos alimentos, fontes de carboidrato rápido, né? Energia rápida, carboidrato rápido que eu digo é carboidrato refinado. Então os pães, as farinhas, mesmo que seja um alimento sem glúten, mas feito com farinha refinada, como farinha de arroz, isso é energia rápida. E a energia rápida, quando você tá com esse supercrescimento de fungos, não é o seu corpo que vai utilizar, serão os fungos. E se você está com uma composição de falsa magra, precisa ser olhado com atenção essa distribuição de energia ao longo do seu dia. Então eu resolvi abordar esse tema hoje numa segunda-feira, porque a sua distribuição de energia ao longo do dia tem que ser de acordo com o que você vai fazer de atividade. Não dá para comer grandes fontes, começar o café da manhã com grandes fontes de energia, sendo que vai para energia que eu digo vindo de alimentos de absorção rápida, como os carboidratos refinados, sendo que você vai passar o dia inteiro sentado e não vai fazer nenhum tipo de atividade. É isso que você precisa observar ao longo do seu dia, qual é o tipo de atividade que você vai fazer para você incluir ou não fontes de energia, para você evitar esse estoque de gordura e não se tornar uma pessoa falsa magra. Ou se está nessa composição de falsa magra, você eliminar essa gordura, porque você não precisa ir para academia para eliminar essa gordura. Essa correção da falsa magra, que a pessoa que tem ali a porcentagem de gordura mais alta e olhando parece que está magra, mas quando você vai ver a distribuição não está, essa pessoa consegue eliminar a gordura só com a alimentação, é só com a correção da alimentação. Tá, gente? E atividade física. Atividade não é exercício com peso, tá? Atividade física, repito aqui, são os movimentos do seu dia. Tô repetindo algumas informações porque eu sei que tem gente chegando agora e é importante que todas as informações se encaixem. Porque às vezes a pessoa começa assim a segunda-feira e fala, ai, eu tenho que começar indo pra academia, eu tenho que fazer tudo, eu tenho que mudar tudo na minha vida, e é a segunda-feira que eu tenho que fazer tudo diferente. E não, essa transformação, esse degrau por degrau, ele não precisa ser um balde de água fria que você joga em você mesmo numa segunda-feira. Você precisa tomar uma decisão, você precisa virar a chave e falar assim, sim, eu quero cuidar de mim, eu quero controlar a síndrome fúngica, eu quero a resposta do meu corpo em termos de composição corporal, eu quero a resposta que eu desejo. Você precisa tomar a decisão, e a decisão não precisa ser exatamente na segunda-feira. Se for hoje, maravilhoso, vamos com tudo, tá? Vamos com tudo. Mas é importante decidir e não ficar nesse vai e não vai. Vai e não vai. Ah, eu começo hoje, não, eu preciso ir pra academia para cuidar da alimentação, porque se eu não for pra academia, aqui não vai dar certo, porque eu não vou controlar a minha gordura corporal ou eu não vou controlar a minha massa magra. Não, gente, é com comida, é com alimentação, tá? Então, o que faz a pessoa estocar gordura e se tornar uma pessoa falsa magra ao longo das décadas é a escolha alimentar. É a escolha alimentar, claro, o sedentarismo, sim, não podemos deixar isso de lado, mas a escolha alimentar de todo santo dia, a distribuição de energia ao longo do dia, e isso é o que faz. A pessoa usou a energia, não usou energia, deu energia de graça para os fungos, então alimentou ali os fungos com uma energia rápida, ou você se nutriu, comeu um alimento nutritivo, começou a sua manhã comendo aquilo que o seu corpo precisava, e que você também pode sentir prazer comendo de maneira saudável, claro, né, gente? Porque uma coisa não casa com a outra, não é sustentável, a longo prazo você desiste, tá? Então, olha aí pro seu corpo e veja se você tem essa gordura pontudinha na região da barriga, ou mulher com muita concentração na região da coxa, do bumbum, então aquele formato violão, porém é um formato violão que você vê que é uma concentração de gordura sem tônus muscular. Então, que é muito flácida. Tem que tomar cuidado, tá? Porque não é só questão de estética. Isso, mais pra frente, repito,
menopausa acontece na vida de todo mundo. Pode estar longe, mas vai chegar. E essa gordura vai subir. Aí você já deve ter visto alguém assim, alguma mulher acima de 60 anos, que parece que o bumbum foi sugado e a gordura veio toda aqui para a região da barriga. Isso é por conta da alteração hormonal. Então, quanto mais você consegue controlar isso na sua juventude, melhor para o seu corpo e para controlar crescimento fúngico também. Porque se você controla a inflamação de baixo grau, que é essa gordura que fica aí no corpo sendo estocada e o corpo não usa ao longo das décadas, isso enfraquece seu sistema imunológico, tá? Isso enfraquece, vai enfraquecendo, vai enfraquecendo. E aí começa a cascata de problemas. Por isso que existe síndrome metabólica também, tá? A gente fala aqui da síndrome fúngica, que é o conjunto de sinais e sintomas de quem desenvolve o quadro de síndrome fúngica, 3 ou mais sintomas, tá? Então, a pessoa, por exemplo, tem micose, tem língua branca, tem um cansaço persistente, por exemplo. E no caso da síndrome metabólica, está relacionado com o ganho de gordura corporal. Então, a pessoa pode ter síndrome metabólica e síndrome fúngica. Ter as duas coisas. Isso é muito comum. Você deve conhecer alguém assim, com esses dois, com essas duas queixas, com esses dois problemas de saúde bem sérios, tá? Colocaram aqui, eu tenho gordura na região inferior do abdômen, e sou magra. Então, o flanco, a dobrinha, é diferente. Quando a gente pega a dobrinha, assim, do corpo, dá pra ver quando tem estoque de gordura e quando é a pele mesmo. Então, quando você pega a pele e ela é mais fina, por exemplo, aqui nessa minha região que eu não tenho gordura, então isso aqui mostra que a pessoa não tem estoque de gordura. Pelo menos eu não tenho aqui, mas na parte de baixo tem, tá, gente? Todo mundo tem um pouco de gordura no corpo, é normal, a gente precisa ter, só não pode ter demais. Agora, quando você pega na região do seu abdômen ou nas costas, que você pega e a dobra, ela é grossa, ela forma uma dobra grossa, quer dizer que aquilo ali é um estoque de gordura, mas não necessariamente isso é prejudicial à sua saúde, porque o problema da gordura é quando ela é visceral, tá? E no caso das mulheres, quando elas envelhecem, esse estoque que ela foi guardando ao longo da vida, coxa e bumbum, ela foi estocando ali naquela região. E aí depois chega uma hora, a fase dos 30 e poucos anos, essa gordura começa a subir mais para a região da barriga. Então, se isso está acontecendo com você, você pode ser magra, mas você pode ter aí uma concentração de gordura visceral alta, tá bom? A Luma colocou aqui, meu IMC é 18, porém meu índice de gordura está alto. Então, IMC não quer dizer muito sobre você, se você... Porque assim, IMC, gente, é saúde pública. Então, quando eu vou analisar uma população, exemplo, eu quero analisar a população do Brasil. Eu quero saber se a população do Brasil tá acima do peso e tudo mais. A maioria das pessoas não fazem exercício físico, não são saudáveis. Por isso que IMC é bastante utilizado. Porque você consegue imaginar que aquelas pessoas não têm, aquilo ali não é músculo o peso da pessoa, é realmente gordura. Agora, para fazer uma autoanálise de si mesmo, a melhor coisa é foto, tá? Eu sugiro para vocês foto. Isso vai ajudar vocês a controlar a síndrome fúngica, a controlar a composição de gordura de vocês. Então, se você é magra, mas tem aquela barriguinha já pontudinha, já tem mostra que tá perdendo tônus muscular, então a sua alimentação precisa ser corrigida, tá? A distribuição da sua alimentação. No e-book, gente, no e-book de síndrome fúngica, vencendo a síndrome fúngica, eu incluí essa parte da pessoa, eu ensino lá como que a pessoa faz a distribuição de carboidrato, de proteína, como que faz o cálculo, que é muito fácil, tá? É muito fácil, você não precisa de uma nutricionista para fazer essa parte. Você só precisa pegar o material, ler e aplicar, para você fazer essa distribuição aí dos alimentos de maneira correta. Agora, ela colocou aqui a Luma, tá bebendo cerveja. Se beber cerveja ao longo da vida, você abre as portas, você facilita aumento aí do quadro da piora da síndrome fúngica, tá bom? Trigo, centeio e cevada devem ser evitados no tratamento da síndrome fúngica na primeira fase, principalmente, tá? Devem ser evitados. E quem treina a pessoa pode, eu treino com um professor 2, 3 vezes por semana e chega final de semana e bebe muita cerveja, aí não vai adiantar, né? Isso você sabia, eu não precisava nem ter falado, né? Mas não custa eu reforçar aqui. Aí a pessoa pode me perguntar assim, entre
destilado e fermentado tem o menos pior? Se você for beber de qualquer jeito, se você decidiu que vai beber, eu sugiro que você beba o destilado, claro que sem misturar coisas com açúcar, tá? Mistura com a bebida zero ali, para amenizar a situação. Quando que é considerado um percentual alto de gordura? Jaqueline está perguntando. Espelho, Jaqueline, espelho vai te dizer, mas para a mulher é acima de 28%, tá? Então, uma mulher que tem 28% de gordura, isso não isso você faz por bioimpedância ou por antropometria. Mas, gente, eu falo aqui espelho porque você não precisa subir. Eu usei bioimpedância em consultório todo o tempo. Sempre tive bioimpedância em consultório, tá? Mas eu nunca, a minha avaliação do meu corpo, a melhor forma que eu encontrei de me enxergar, além da bioimpedância, foi por foto. Porque a foto diz muito. Não tem como você achar que a bioimpedância deu errado se a foto tá te mostrando ali como que está a situação, tá? Então eu sugiro que, se hoje você resolveu dar um empurrão aí na porta, virar a chave, começar a cuidar de você, tratar a síndrome fúngica, seguir as orientações que eu coloco lá no e-book. Quem tá no método, ontem a gente teve o nosso encontro na plataforma do Zoom, porque o método é um nível mais avançado que o e-book. Nível avançado que eu digo são pessoas que querem se aprofundar mais no tratamento. Então, se você quiser virar essa chave, tira uma foto do seu corpo hoje. Começa hoje tirando uma foto. Então, começa ali, opa, tô em dezembro de 2020, tira a foto do seu corpo, frente, costas. Não tô falando isso por questão de estética puramente. Claro que a gente quer se sentir bonita, a gente quer se sentir bem pra gente mesmo. Mas é pra você enxergar, você precisa olhar pra você e olhar com carinho e pensar como foi a sua jornada até aqui e o que você tem que fazer de diferente pra não continuar nessa, caso você queira melhorar. Entender que inflamação de baixo grau, eu sei que existe agora uma bandeira sendo levantada por conta de respeitar o próprio corpo. Agora não, né? Faz tempo. E ainda bem. Respeitar o próprio corpo, que a gente tem que aceitar o nosso corpo, o nosso biotipo e tudo mais. Eu sou super a favor. Porém, gordura estocada em excesso, e o excesso não é estar obeso, o excesso é aquela gordura tá lá gerando inflamação de baixo grau, uma pessoa que tá sempre doente, que tá sempre com infecção de repetição, que tá sempre com baixa imunidade. Isso não é legal. Tem que controlar, tem que cuidar. E o cuidar não é se enfiar na academia e ficar 1 hora treinando, é com a distribuição de energia ao longo do dia, da alimentação. É aquilo que se come todos os dias, tá? A caminhada, a atividade física, como eu disse, é só para te impulsionar, tá? Mas não é o que vai fazer você eliminar a gordura. Atividade física que é diferente de exercício, eu expliquei no comecinho da live, tá bom? A Tica colocou aqui. E como faz? Alimentação com comida de verdade, frutas, legumes, folhas, evitando o máximo de industrializado? Isso é o básico de saúde pública, tá, Tica? Essa informação que a Tica escreveu aqui, isso tem no Guia Alimentar da População Brasileira. Isso ninguém precisa ir no nutricionista para fazer. Agora, terapia nutricional para síndrome fúngica tem as suas diferenças, porque terapia nutricional tem data para começar e data para terminar. E essa mesma terapia nutricional é o que vai te levar ao equilíbrio da sua composição corporal. Então, se você tem um biotipo de falsa magra e você está no quadro de síndrome fúngica, quando você segue o passo a passo, você faz o tratamento, você deixa o seu corpo funcionando da maneira correta, você tem uma transformação na sua composição corporal, porque ele começa a responder positivamente. Tem mulheres, tem pessoas que querem, por exemplo, mudar o corpo, ganhar massa muscular, mas estão num quadro de síndrome fúngica. Não dá. Você precisa tratar a síndrome fúngica para você transformar em termos de massa muscular o seu corpo. Porque, caso contrário, um exemplo, você vai para academia, você gera inflamação. Já falei sobre isso em alguns outros momentos, mas vale reforçar. Você gera inflamação e você não sabe o que comer direito. Você gerou uma inflamação com exercício físico, não sabe o que comer direito, sua imunidade cai. Porque você gerou inflamação. Inflamação machucou a fibra do seu músculo. Se você não comer direito para recuperar, como vai ganhar massa muscular, vai ganhar tônus muscular? Não vai. Não vai, tá? Então, essa base de alimentação saudável, isso é o que todo mundo tem que fazer. Terapia nutricional para síndrome fúngica, aí é um outro caminho, tá?
não comer industrializados é uma utopia que a gente não consegue viver 100%, né? Todo mundo vai comer algum industrializado em algum momento, isso faz parte da vida em 2020. Mas a gente, óbvio, tem que priorizar o máximo de alimentos aí in natura, saudáveis e tudo mais, seguindo o passo a passo do tratamento da síndrome fúngica, tá? Que tem lá no e-book e tem no método também. A Tica colocou aqui, acrescentou: na adolescência eu era bem magra, mas tinha uma barriga pochete. É porque na adolescência você provavelmente já comia muitos alimentos. Eu era assim também, talvez seja a mesma coisa aí, tenha acontecido isso com você. Você comia muitos alimentos ultraprocessados. Então era muito fast food, muito pão, muita bisnaguinha, muito leite com chocolate, muito bolinho, muita Ana Maria, muita bolacha passatempo, muita traquinas, muito mais, muitos Cheetos. E aí fica aquela pessoa magricela, barriguda na adolescência. Porque comia muito mal, né? Isso acontecia comigo. Lidy colocou: acho que a cevada acabou com a minha garganta. Sugiro que, se você está no tratamento da síndrome fúngica, gente, cerveja não entra, tá? Tratamento da síndrome fúngica, você precisa abrir mão da cerveja. Para sempre? Não. Para você entrar em remissão. Depois, voltou aqui, tinha baixado o sinal. Síndrome fúngica está ligada com ar, com doença autoimune? Acho que a pessoa que se perguntar sobre artrite, alguma coisa assim. Sim, está ligada, tá? Uma doença pode desencadear a outra. O sistema imunológico, quando ele está super estressado, por algum motivo, ele pode desencadear o quadro de síndrome fúngica, porque ele está enfraquecido. Pensa num batalhão, seu corpo é como se tivesse um batalhão aqui dentro. E aí, por algum motivo, ele começou a ficar super estressado. Às vezes pode ser a sua alimentação ao longo da sua fase que você começou a comer por conta própria, né? Que você decidiu que você ia comer. Você escolheu alimentos que não favorecem o seu corpo. E isso se tornou um gatilho. Então, sempre quando eu coloco lá alimentos com potencial alergênico, são alimentos que nem todo o corpo responde bem. Pelo contrário, a maioria da população não responde bem a esses alimentos. E aí você fica dando esse gatilho no corpo. E aí chega uma hora que estoura esse gatilho. E esse gatilho desperta a síndrome fúngica e pode também despertar antes da síndrome fúngica, antes que você perceba a síndrome fúngica, a doença autoimune, que é os casos, por exemplo, de Hashimoto. A pessoa, mas minha mãe tem Hashimoto, eu também tenho Hashimoto. Provavelmente o gatilho foi similar, né? Você convive com a sua mãe, os hábitos são semelhantes, o estilo de vida é parecido. Então acaba uma coisa desencadeando outra. Porque não é normal o nosso corpo destruir o próprio órgão. Não é normal. Se ele destruir o próprio órgão, tem que tentar racionalizar, pensar um pouquinho na causa. O que foi que desencadeou? Normalmente não é um fator só. Está bem ligado à alimentação, o estilo de vida, sempre a alimentação está ligado. E às vezes pode ter algum fator ali emocional junto, né? Então a pessoa come mal, não tá feliz com alguma situação, passou por uma situação de estresse. Aí tem ali o problema também, às vezes, de estilo de vida, a pessoa é sedentária, assim por diante. Então é uma soma de gatilhos. A Daniele colocou: eu tô bem magra, sem gordura na barriga, mas no interior da coxa é mole. E tenho bastante celulite. No seu caso, eu não vejo como um caso grave, Daniele. É mais uma questão que, pelo que você está contando, você está perdendo massa muscular. A partir dos 21 anos, é assim, gente. A gente entra numa ladeira abaixo, tá? A gente não sobe, a gente só desce, infelizmente. Estamos todos nessa juntos. Então, assim, a gente vai descendo essa ladeira. Se a gente não cuida daquilo que a gente come, a gente começa a aparecer e fala assim, nossa, mas vai aparecendo um probleminha atrás de probleminha. Mas é porque não parou para cuidar do bem que a gente tem mais precioso. Pode parecer algo romântico, né, falar isso. Mas gente, sem o nosso corpo funcionando bem, sem nossa saúde, não tem trabalho, não tem família, não tem conquistas, tá? Então tem que cuidar da massa muscular também. A massa muscular se cuida com alimentação e com exercício de força, com peso, tá? Não é andando, fazendo caminhada, aí tem que pegar um pouquinho de peso. A Adri colocou: morei numa casa muito úmida, será que tem fungos? Todo mundo tem fungos, tá, Adri? Fungo é normal dentro do nosso corpo.
Fungo, a gente nunca vai conseguir zerar fungo. Isso é impossível, tá? Não tem como. Assim como bactérias. Vocês já devem ter escutado falar de flora intestinal, que é a microbiota. Agora é chamado de microbiota. Então, a gente sempre vai ter fungo no corpo. Por isso que ficar tomando remédio para eliminar fungo não faz sentido. Uso de repetição, tá? Por quê? Porque você não consegue eliminar, gente. O fungo é natural do meio. O problema é você alimentar esse fungo. É deixar esse fungo crescer. É deixar esse fungo aumentar. Amanhã eu vou fazer a live sobre biotina. Então não perde, é 7h49, que a gente vai falar sobre biotina, que é bem interessante aí para questão de pele, cabelo, que inibe fungo, tá? Então, se você mora num ambiente que é úmido, que tem mofo, não é só isso que vai gerar a piora do seu quadro. Isso vai facilitar, porque isso enfraquece sua imunidade. Só que se você tá vivendo num lugar que tem mofo, que você já sabe que vai enfraquecer a sua imunidade, por enquanto você não tem como mudar isso, e você na cozinha não cuida do que você come, não sabe o que é a terapia nutricional para tratar a síndrome fúngica, você tem os sinais e sintomas, você fez o teste da síndrome fúngica que tá aqui no destaque, para quem ainda não fez, repito sempre porque tem pessoas novas por aqui, você identificou isso, você fica ali colocando a culpa só na casa. Ah, mas o problema é a casa, o problema é a casa. Não pode fazer isso. Você tem que começar com a solução, é tomar a decisão e focar na solução, tá? Obrigada, Paty. Ela colocou aqui que eu sou uma inspiração. Muito obrigada. A dela, estou adorando. A Kika, o uso da própolis diariamente ajuda a acabar com as inflamações? Não sugiro o uso contínuo, tá? O uso é pontual, uso por um período curto, não é para ser uso contínuo. A Rá colocou que ela é do biotipo típica brasileira. Eu também era, eu achava, Rá, compartilhando aqui com vocês, eu não me achava, nunca achei que estava ganhando gordura corporal. Eu tinha uma distorção de imagem corporal. Eu achava que eu estava com o mesmo corpo que na fase dos 20. Eu não fui percebendo o ganho de gordura corporal. E eu já vinha tendo sintomas de inflamação. O que é a inflamação? É a acne, é esse ganho de peso de pouquinho em pouquinho, que é as curvas, que a gente se acha bonita, a gente acha o nosso corpo com a roupa, fica ótimo, mas se a gente tirar a foto mesmo, a gente vê que o corpo tá ganhando uma gordura que a gente vê que é uma gordura que não favorece, que é uma gordura que pode levar à doença. Por isso que é importante a fotografia, tá? Então, o excesso de curvas não é o problema é essa curva que está no seu corpo, essa concentração de gordura, ela está saudável? Ela tem tônus muscular? Se não tem, isso vai subir em algum momento com a queda hormonal, que vai acontecer naturalmente com todas as mulheres, tá? Então, nós mulheres teremos uma queda hormonal, que já tá acontecendo, quem tá aí na fase dos 30 tá descendo bastante, tá? Então, isso já é considerável. E quanto mais você deixa essa gordura aí, mais inflamação de baixo grau acontece, tá? Então, a inflamação de baixo grau, sempre que vocês escutarem esse termo inflamação de baixo grau, na pele, o principal é a acne. O sinal que o corpo dá para uma inflamação de baixo grau é a acne. E o segundo é essa gordura localizada, essa gordura na região abdominal, coxa, quadril, que ao longo do tempo pode subir, vai subir, no caso das mulheres e nos homens, nas mamas, tá? Barriga e mama. Gabriel colocou aqui, quando eu bebia cerveja, minha pele coçava muito. É um sinal aí de intolerância, tá? Jaqueline perguntou, quanto tempo dura o tratamento de síndrome fúngica? Depende do total de sinais e sintomas que a pessoa tem. Eu sempre falo que o início do tratamento você já vê melhor a partir do momento que você começa, tá? A pessoa que tem um quadro de síndrome fúngica de 6 meses, por exemplo, ela consegue controlar isso em no máximo 12 semanas. Mas o resultado, gente, é a partir do primeiro momento que você faz algo diferente. Por quê? Pensa da seguinte maneira. Você, quando toma uma bebida com café, você não já sente energia? Que inibe ali a adenosina, que faz com que a gente fique aí com vitalidade. A alimentação tem esse mesmo poder. Quando eu quero controlar algo, quando eu quero melhorar a minha imunidade, quando eu quero controlar o supercrescimento de fungo, tem o mesmo poder.
Porém, tem pessoas que está tão imunodeprimida há tanto tempo, tem pessoas que têm quadro de síndrome fúngica de 5, 10 anos. E aí essa pessoa precisa persistir no tratamento. Então, o tratamento, o tempo máximo, eu coloco de 3 meses, tá? Para que a pessoa faça ali, siga todo o passo a passo. Mas no momento que você vira a chave, que você impulsiona o tratamento, você já começa a ver resultado, tá? E claro, gente, tem pessoas que vão levar mais tempo. Então, cada um tem o seu ritmo. Tem pessoas que vão levar, às vezes, 6 meses para ficar 100%. Então, tô 100% em 6 meses. 100% que eu digo, composição corporal, vitalidade, tudo isso. Mas, para controlar incômodo, dor, você tá sentindo cansaço, tá sentindo fadiga, tá sentindo incômodo de coceira na pele ou na região da vagina, isso no máximo em 3 meses, você seguindo passo a passo, você vê melhora. E o se sentir bem, se sentir com energia, com vitalidade, é a partir do momento que você inicia o tratamento. Comeu, o que a gente come hoje, o nosso corpo responde hoje. Então hoje, como que você tá? Você tá se sentindo bem, com energia? Tá imotivada? Tá não, tá se sentindo deprê, pra baixo, cansada, fadigada? E isso é resposta também do que você come. Então se você não sabe a terapia para controlar o crescimento fúngico, ele vai competir na absorção de energia. Ele compete na absorção das vitaminas. As vitaminas do grupo B, depois eu vou fazer live só sobre isso, que nem eu falei que amanhã eu vou fazer sobre biotina. Mas as vitaminas do grupo B, se falta uma, a gente fica assim, ó, pra baixo, até quadro de depressão, por falta de B6. Ah, basta só suplementar? Não, você precisa cuidar do que você come. Entender a terapia nutricional da síndrome fúngica, tá bom? A Paula colocou se o hipoclorito, né, o hidrosteril, para limpar as verduras pode prejudicar na síndrome fúngica. A água sanitária não é tão interessante para a saúde, né, gente? A água sanitária, ela é tóxica. Pensando em saúde pública, é assim que é ensinado fazer higienização em grandes restaurantes e tudo mais. Dentro de casa, tem outras formas de fazer higienização, utilizando vinagre de álcool, água oxigenada. Tem, como eu indico no e-book também, no e-book eu coloco uma forma de você higienizar. Tudo aquilo que a gente pode colocar que não seja tóxico para o nosso corpo é melhor. A gente facilita, porque assim, para eliminar fungo, lembra sempre que o nosso corpo ele precisa eliminar a toxina do fungo. Para eliminar a toxina do fungo, o fígado precisa estar funcionando muito bem. E aí, se eu fico colocando substâncias tóxicas, eu posso deixar meu fígado sobrecarregado e dificultar essa eliminação de toxinas, tá? Então, por isso que é importante cuidar aí do processo de detoxificação e evitar. Por isso que eu cito a questão do produto de limpeza, tá? Sempre que vocês vêm falando produto de limpeza, é por conta disso, porque produto de limpeza é tóxico para o nosso corpo. Luíse colocou, o tratamento da síndrome fúngica pode melhorar minha acne? Com certeza, mulher maravilhosa. Inflamação de baixo grau. É importante você olhar outros sinais e sintomas de síndrome fúngica. Mas a acne, ela pode ser fúngica, ela pode ser bacteriana. Independente se ela é fúngica ou se ela é bacteriana, a raiz, a causa, gente, é intestino. É intestino. Eu sei disso. Quem tem dor de acne, eu sei o que você sente porque eu passei por isso, tá? Por muitos anos eu sofri com acne. E, infelizmente, eu não estudava nutrição na época, eu era adolescente e tudo mais. Eu não tinha o conhecimento de nutrição que eu tenho hoje. Eu tinha um pouco, porque eu já pesquisava aí algumas coisas. Mas era em época de internet de escada, né, gente? Não tinha tanta facilidade quanto hoje em dia. Ou era Barça, era livro da escola, ou internet de escada, que era bem difícil de conectar. Então, as pesquisas eram difíceis de ser feitas. E pouco se conversava sobre intestino, sobre permeabilidade, sobre controle de inflamação, sobre nutrientes específicos para acne. Então, tem diferença assim no tratamento, tá bom? Quem tá fazendo tratamento no método tem as informações por vídeo, quem tá no e-book é por forma de livro, tá? Então, depende o que é melhor para você, para aprender, você entra no tratamento específico, tá? Próxima turma do método, gente, não tem mais agora em 2020, vai abrir só em 2021. Encerrou dia 10, tá bom? Então, pra quem perguntou, tem gente me mandando direct falando, eu perdi a data. É porque eu preciso fechar o número de pessoas para fazer o tratamento, tá? Então tem data, fica de olho sempre nas inscrições, porque tem data para começar e tem data para terminar também. Dani colocou,
Quem desde a adolescência sempre teve gordura extra? Ué, não tem problema nenhum. Chegou o momento de você fazer algo diferente para você ter resultado diferente, tá? Meio clichê, mas é isso. Se você desde a adolescência come parecido e agora na sua fase adulta você mantém essa mesma alimentação, a cada ciclo da vida você não virou essa chave, agora que você tem a informação, que você tem o entendimento, você pode fazer algo diferente, tá? E se você quer controlar a síndrome fúngica, tem que fazer a terapia nutricional voltada para isso. Porque, gente, não adianta, é importante colocar aqui, você querer fazer um tratamento. Ah, eu quero emagrecer ou eu quero ganhar massa muscular, mas você está num quadro de síndrome fúngica. Cuidado com essas dietas de vários outros tipos que não levam em consideração a síndrome fúngica. Porque se você coloca alimentos errados com o objetivo de emagrecer ou ganhar massa muscular sem tratar a síndrome fúngica, você vai piorar o quadro. E é controlando a síndrome fúngica que você diminui o estoque de gordura que está localizado aí no corpo, que deixa você com esse formato de falsa magra. É controlando a síndrome fúngica com os alimentos certos, é controlando a inflamação de baixo grau, tá? Então, cuidado com receitinhas. Eu sei que muitas pessoas amam essas receitinhas, acompanhar esses vídeos e tudo mais, mas tem que seguir os alimentos da terapia nutricional da síndrome fúngica. A Amanda colocou que ela é vegana. Dá pra tratar a síndrome fúngica sendo vegana? E dá pra ganhar massa muscular? Primeiro você trata a síndrome fúngica. Quando você tratar a síndrome fúngica, o seu corpo responde positivamente pra você evoluir na academia, porque músculo só se ganha pegando peso, comendo certo, pegando peso, tá? Emagrecer você não precisa de academia, mas pra ganhar músculo precisa, tá bom? E dá sim, dá. Eu ensino até como calcular. Eu falei no começo da live como é fácil fazer distribuição de alimentos, entender essa distribuição no e-book, eu ensino isso, tá bom? E um segundo passo é através do método, que é por vídeos, que a turma abre em janeiro. Essa turma tá fechada, só abre em janeiro, que eu ensino através de vídeos e da mentoria também, tá? São tratamentos diferentes, mas que levam ao mesmo lugar. O e-book leva a esse lugar também. A Tica colocou que ela é vegana. Gente, eu sei que há muitos veganos e vegetarianos me seguindo por conta do conteúdo de síndrome fúngica. Eu não sou vegana, não sou vegetariana, mas eu respeito muito veganos e vegetarianos. Dá pra tratar sim a síndrome fúngica. É necessário em alguns momentos suplementos específicos, sim. Eu converso com muitas pessoas que estão fazendo tratamento. Em alguns momentos tem que incluir certos suplementos, tá? Mas se a pessoa consegue comer muito bem, cozinhar muito bem, ela consegue tocar a sua alimentação para controlar a síndrome fúngica com a comida, tá? Não necessariamente precisa colocar suplementos proteicos. Depende dos sinais e sintomas, das queixas, tá? Você acha que uma dieta com carne é mais favorável para tratar a síndrome fúngica? Eu acho que para quem não é vegano, para quem não é vegetariano, a proteína, ela facilita a questão da saciedade. Então, para uma pessoa que tem um perfil falsa magra, vem ganhando peso ao longo dos anos, ela colocar proteína nos momentos que ela sente fome, isso faz com que ela desperte aí o gatilho da saciedade, o sinal, a sinalização da saciedade mais rápido. Você concorda que se você está com fome e você come uma maçã, você não vai se sentir saciado, mas se você está com fome e você come uma fonte de proteína, um pedaço de carne, frango, peixe, ovo, você se sente mais saciado. Então, é favorável por conta dessa sinalização. E o corpo, para quebrar a proteína, ele gasta bastante energia. Então, você come a proteína, o seu corpo vai lá, vai quebrar essa proteína, dá trabalho para ele, tá? Então, é um alimento naturalmente termogênico. A fonte de energia vinda do carboidrato, então, por exemplo, você comer uma tapioca só com manteiga, essa tapioca é fonte de energia rápida. Então, o seu corpo ele não tem trabalho para fazer a digestão disso. Você comeu a mandioca, opa, tem um pouco mais de trabalho, porque a mandioca tem fibra. Então, o seu corpo vai ter um pouco mais de trabalho para fazer a digestão, tá bem? A Amanda perguntou, para eu ser sincera, sei que vários grãos têm contaminação de fungos. Sim, já fiz live sobre isso, já falei vários. É que hoje não é o tema, mas há contaminação fúngica em vários alimentos. Por isso que no e-book eu coloco lá os alimentos para serem evitados. Muitas pessoas perguntam, o milho pode, o arroz pode. Quando eu cito para fazer ciclo e para evitar no início do tratamento, há outros alimentos, tá? Além desses, é exatamente pela questão da micotoxina.
da presença ali de componentes tóxicos que tem fiscalização, mas dependendo ali da frequência do consumo, a gente pode ingerir pequenas quantidades ao longo da vida, tá? Dessas toxinas. E aí o nosso corpo ele fica imunodeprimido. Por isso que tem que fazer ciclos com esses alimentos e na fase do tratamento evitar no ciclo ali inicial, no ciclo 21, deixar de comer para o seu corpo se recuperar, caso ele esteja sendo intoxicado aí ao longo das décadas pela presença dessas toxinas. Camini colocou, quando a barriga incha, só quando come, eu acordo com a barriga seca, à noite parece que estou grávida. Aí é outra coisa, tá? Aí a gente não tá falando de gordura visceral, gordura inflamatória, inflamação de baixo grau. Tem um vídeo no IGTV falando dessa questão do inchaço, tá bom? Daniela perguntou, eu tenho síndrome fúngica e síndrome do intestino irritável. Posso fazer o método mesmo assim? Pode fazer o método mesmo assim. Síndrome do intestino irritável, quem tem já deve ter recebido o diagnóstico, o médico falou que não tem o que fazer, que não tem como controle, tem controle, mas não tem cura, entre aspas, assim como o Crohn. Isso, a gente pode melhorar a sua qualidade de vida com alimentação certa. Porque se tem algo irritando o seu intestino, lembrando do eixo intestino-cérebro, você tem que levar em consideração o que você come e todas as suas emoções também, pela questão de liberação hormonal. Então, lembra sempre que está tudo conectado no corpo. Então, se você come algo que irrita o seu corpo, assim como a questão da síndrome fúngica, você aumenta a permeabilidade do intestino, que você abre as dobrinhas do intestino. Se você abriu ali as dobrinhas do intestino, você piora o quadro, e por isso que a pessoa tem um quadro aí de diarreia. Então, o corpo ele quer expulsar alguma coisa do corpo, tá comendo algo que o corpo quer expulsar. Então, o seu corpo tá te avisando, ele tá sendo amigo, te avisando que tem algo errado. Você tá comendo algo que não te faz bem. Por isso, quando a gente come algo, tem uma intoxicação alimentar, a gente tem quadro de diarreia. O corpo quer expulsar aquela bactéria, aquele componente tóxico, tá bom? A Luana colocou aqui, você pode me dizer quais produtos de limpeza faz mal? Qualquer produto de limpeza, Luana, que seja colorido, que tenha cheiro muito forte, tem cheiro de lavanda artificial, que tem cheiro de pinho-sol não, né? Porque pinho-sol, eles colocam um componente ali, algumas marcas que são natural. Que tem fragrâncias artificiais. A fragrância artificial, o seu corpo tem que metabolizar. Muita gente não sabe disso, tá? Então, tudo isso sobrecarrega o seu corpo. Eu te convido a assistir a live que tem salva no IGTV sobre detox, que eu falo bastante sobre isso, tá? Então, pessoal, concentração de gordura, mulher formato pera, homem formato maçã. Tomem cuidado com isso, porque isso é uma inflamação de baixo grau. Essa inflamação de baixo grau, ela pode desencadear vários outros fatores aí no seu corpo, como se ele bagunçasse mesmo, fizesse uma cascata de desorganização do funcionamento. O nosso corpo, ele não foi feito, salvo as raras exceções, são pessoas que nascem aí, que se a gente pensar numa sala de aula, vamos resgatar a época da nossa sala de aula, tinha uma pessoa com excesso de peso entre 30 alunos, tá? Tinha uma. Então, isso é a exceção. Via de regra, a gente tem a nossa capacidade de manter o nosso corpo sadio, a nossa composição corporal sadia. E essa concentração que vai se estocando ao longo da vida, das décadas, por isso que eu te convido a olhar suas fotos, tá? Olhe suas fotos. Isso deixa o seu corpo numa inflamação de baixo grau, dificulta o processo. Não é focar em emagrecimento, é focar em tratar a síndrome fúngica. Você trata a síndrome fúngica, falo por experiência própria, tá? Por experiência própria. Você trata a síndrome fúngica, o seu corpo ele vai responder ao estímulo que você deseja. Então, se você quer, depois, tratou a síndrome fúngica, emagreceu, agora você quer ganhar massa muscular, o seu corpo está pronto para isso. Mas não dá para focar só em emagrecimento, focar segunda-feira, agora eu vou começar porque eu quero emagrecer e tal, e tá num quadro de síndrome fúngica. Tem que tratar a síndrome fúngica, porque aí o seu corpo naturalmente vai emagrecer. Ele vai eliminar essa gordura aí de baixo grau, essa inflamação de baixo grau, essa gordura visceral, essa gordura localizada no lugar errado, tá? E a gente tem que olhar com carinho, pensando já 5, 10 anos. Então, daqui 10 anos,
Claro que pode parecer um pouco distante, mas se você continua nesse pouquinho estocando essa gordura, você gera aí uma inflamação constante e aí vem a cascata de doenças crônicas, tá? De doenças totalmente preveníveis, que você não precisaria ser medicado, tomar remédio para pressão, para resistência insulínica, para colesterol, para triglicérides e assim por diante, tá? Então, foca aí no tratamento da síndrome fúngica, no passo a passo, que isso vai te levar à resposta que você deseja da sua composição corporal. Continua que você vai seguir, que você vai sentir e vai seguir para o objetivo que você deseja, tá? Porque um corpo saudável, um corpo que tá funcionando bem, ele não fica com infecção de repetição o tempo todo, ele não fica doente o tempo todo. Se isso está acontecendo, você tá nesse ciclo, nessa cascata, tem que olhar todas as possibilidades dos gatilhos. E a inflamação de baixo grau é um gatilho, tá? Ser falsa magra é legal, ok, na fase ali dos 20 anos, que a gente não se importa tanto com saúde, porque a fase dos 20 e poucos anos tá distante os problemas de saúde, parecem, né, que estão distantes, mas não estão, né? Tem muitas pessoas que na fase dos 20 e poucos anos desenvolvem problemas de saúde. Mas quando você entra ali na fase dos 30, você começa já a olhar com um carinho, um cuidado diferente, porque o futuro chegou. Aí quando você chega na fase dos 40, esse futuro tá mais presente e você tá mais... Parece que dá um impulsionamento para você se cuidar mais. É assim que eu vejo na prática clínica. Então, cada década, cada fase de vida, a gente tem que olhar com carinho e respeitar a nossa evolução da idade. Mas respeitar a evolução sem ter aí um regresso, sem ter aí aquela coisa assim, eu tô envelhecendo, é assim mesmo. Eu tô envelhecendo, eu ganhei peso, eu tenho que ficar assim com o corpo assim. Não é, gente, não tem. Não tem. A gente pode envelhecer bem, a gente pode envelhecer com o corpo que a gente quer, com o corpo que a gente deseja. Respeitando, claro, o nosso biotipo. Porque é assim que tem que ser, a gente tem que respeitar o nosso biotipo. Você não tem que comparar o seu corpo com o corpo de outra pessoa. Você tá na praia, você não vai olhar o corpo da mulher de 1,80 m. Aqui tem um monte de mulher de 1,80 m no sul. Com o corpo de uma mulher de 1,66 m, que é o meu tamanho. Não, você vai comparar o seu corpo com o seu corpo. Por isso que é importante. A foto, olhar com carinho pra você, é ver as mudanças que você teve, respeitar os erros que foram cometidos, que todos nós erramos, as falhas são naturais, respeitar isso e aí partir para a decisão. Então, decidiu melhorar, vamos melhorar, tá? Então, vamos fazer as coisas de acordo com a clareza do propósito. Você tem que ter uma clareza do propósito. O para que você está melhorando. Isso tem que ser muito forte dentro de você. O porquê e para que eu estou melhorando. Para que eu quero me sentir melhor. Para que eu estou cuidando de mim. Quando esse para que é muito forte, a gente não para. A gente não para, a gente continua, tá? Então, fique firme aí no seu pra quê. Fique muito firme, tá bom? Então, eu espero que eu tenha ajudado. A live de amanhã vai ser sobre biotina, então não atrasem. Biotina bem legal, tá? Bem importante pra pele, cabelo, unhas. Vem pra live amanhã às 7h49. Micose, a Alessandra tá perguntando se pano branco pode ser síndrome fúngica. Sim, tá? Micose na pele, micose na unha, micose em qualquer parte do corpo é fungo. Fungo crescendo. Quer dizer que o seu corpo permitiu que esse fungo translocasse aí do intestino para outras partes do corpo, crescesse. Isso é sinal de baixa imunidade, que a nutrição está inadequada, tá? Sua nutrição não está sendo suficiente para combater fungo e tem como melhorar, tem tratamento, tá bom? Quem tem dúvidas em relação ao e-book, o link tá no perfil com todas as informações, tá? Só clicar lá para ver as informações do e-book do tratamento. E amanhã seguimos com a live sobre biotina 7h49. Ótimo dia para vocês, uma ótima semana, vamos com tudo. Um grande beijo, até amanhã.